Um amigo. Eu sou um amigo. De meu coração a seu coração, em nossa presença, caros irmãos, caras irmãs, eu proponho, neste espaço, considerar primeiramente seus questionamentos relativos à consciência, antes de engajarmos, juntos, para o alinhamento da tripla lareira, para o retorno em meio à unidade, ao estado de ser, existência. Recebam alegria e graça, pelo fato de nossa presença, juntos. Eu tentarei, nas minhas respostas, adicionar uma resposta além das palavras, uma resposta pela vibração, uma resposta pela luz e uma resposta no silêncio. Iniciemos. Pergunta: o que acontece, na respiração, quando estamos no meio da cruz formada pelos movimentos da cabeça do Yoga Celeste? Querida irmã, de meu coração ao seu coração, eis minha resposta pelas palavras. A cabeça está em cima, os pés estão no chão, o pescoço é passagem. Os movimentos possíveis, com a cabeça em relação ao tronco, permitem criar, neste movimento, a liberação de certas energias, de certas moléculas mesmo, no corpo, permitindo, como isso pode ser dito em diferentes yogas, facilitar essa passagem, entre o em cima e o embaixo, e entre o embaixo e o em cima. Isso permite ativar também as chaves no coração, por intermédio dos vasos do pescoço, permitindo essa passagem da personalidade ao estado de ser, existência, e também a passagem da pulsação do coração e da respiração ao peito, em meio à unidade. O corpo físico é um ressonador potente, sendo utilizado todo o tempo através de movimentos, gestos, posturas. O corpo é um ressonador que permite fazer vibrar a consciência, mobilizá-la de um espaço a outro espaço, de um estado a outro estado. Quando esse movimento ocorre, juntamente com a respiração ou com certas palavras pronunciadas, permite liberar resistências mentais e emocionais, podendo bloquear o acesso a outro estado da consciência. Paradoxalmente, esse movimento contribui para a imobilidade do mental e das emoções. O corpo pode assim ser utilizado para sua própria superação, de forma muito mais simples e evidente do que seria, por exemplo, possível no Raja Yoga ou ainda no Sahaja Marga Yoga. Assim, eis minha resposta, agora, pela vibração, em meio ao movimento que lhes dei. Agora, resposta no coração e no silêncio. Efusão de energia. Em seguida, a próxima questão. Pergunta: se o silêncio é uma chave para o estado de ser, o que acontece com a solidão? Querido irmão ou querida irmã, cada ser, em relação a esse critério, veria uma resposta profundamente diferente. É preciso, entretanto, diferenciar a solidão de vida, como eu fiz durante minha última vida, da solidão interior que é, de fato, silêncio interior. Eu entendo por solidão interior, não mais ser afetado por suas próprias emoções, pelo seu próprio mental, viver, de certa maneira, a vacuidade. A vacuidade não é o vazio, ela é um estado propício à instalação de um novo estado. A solidão pode levar, para alguns, mais facilmente a essa vacuidade. Para outros, não. É preciso mesmo admitir que o momento de seu despertar em meio ao fogo, será sempre um momento solitário. Aquele momento deverá se viver, que vocês tenham sido ali levados pelo seu anjo guardião, pelo seu ascetismo, por seu trabalho. Esse momento viver-se-á sempre sozinho e na solidão. Essa passagem, porque é uma passagem que devem realizar em particular. É claro que, por outro lado, uma multidão de formas de consciência espera para comungar com vocês sua vitória, para entrar em contato com vocês. Mas, passar através do espelho apenas se faz sozinho, sempre. Eis a resposta em meio ao silêncio e à luz. Efusão de energia. Seguindo, a próxima questão. Pergunta: convém praticar o balançar da cabeça que acabamos de mencionar, mesmo fora do protocolo, para continuar ativando as glândulas associadas?
Caro irmão ou cara irmã, aí também, a resposta é adaptável a cada pessoa. Alguns seres têm vontade de repetir, de estimular num certo sentido sua consciência e seu corpo. Outros, não. Isso pode convir, mas, em todo caso, isso não poderá jamais prejudicar. Cabe a você sentir e perceber os efeitos desses movimentos. Lembrem, como lhes disse um dia Unrael, quaisquer que sejam os elementos que lhes fornecemos, a uns e outros, cabe ter a lucidez de entender e sobretudo de aceitar e de viver, que isso são apenas muletas, sem dúvida, úteis, enquanto vocês não caminham direito no estado de ser, mas que o dia em que encontram essa dimensão, as ferramentas lhes aparecerão tão naturalmente como supérfluo porque sua própria consciência, em meio ao fogo, tornar-se-á seu próprio utensílio. Vocês terão então a capacidade de fazer vibrar, de despertar em vocês, o que de bom lhes parece, pela consciência diretamente, porque vocês tornar-se-ão Sat Chit Ananda e, em meio a esse estado em que as graças fluem, onde é instalado o Samadhi, vocês entendem que é vocês mesmos que são a harpa e que tocam a harpa. Mas, até lá, ajudem-se, usem e abusem das ferramentas que lhes são dadas. Eis a resposta da vibração. Efusão de energia. E seguindo. Pergunta: se absolutamente podemos fazer, nós estamos aprisionados e condicionados pela matriz, pode-se dizer que nós apenas poderemos entrar na lei de ação de graça quando a desconstrução for concluída? Querida irmã, vários seres humanos pelo mundo já vivem esses estados de graça. Eles são cada vez mais numerosos. Eles superaram suas próprias resistências interiores, seus próprios apegos, por eles mesmos. É sempre muito seguro e muito certo, para vocês, viver isso bem antes do momento final, porque a intensidade vibratória dispensada pelo conclave, por nós mesmos, por Maria e pelo conjunto das forças da luz presentes neste universo, está doravante quase ao seu máximo. Somente o efeito cumulativo, cuja data não nos é conhecida, irá assegurar, a um dado momento, a inversão. Nós recomendamos intensamente que avancem para esse objetivo antes da transição. Para você, como para seus irmãos e suas irmãs, e para nós porque se, hoje, vocês não chegam a superar e a transcender alguns apegos e algumas resistências, como vocês farão quando os eventos chegarem perto, muito perto de vocês? Como irão reagir naquele momento? É por isso que os encorajamos sempre para fazer esse trabalho agora e não deixar para amanhã ou depois, para finalizá-lo, porque o que pode lhes assegurar que naquele momento vocês serão capazes de fazer o que não concluíram antes. Quando isso era controlável em sua vida. Gostaria de lhes dizer que a tribulação que vem não é um espetáculo nem um filme que vocês irão assistir tranquilamente acomodados, mas são bem vocês que vão viver. Se vocês não são capazes de se distanciar do fluxo de emoções, do fluxo mental que vai nascer, como farão se não são capazes de efetuar isso enquanto as forças da resistência não estão ainda, elas, em plena ação da humanidade? Como irão resistir à dualidade de seus familiares? Como irão resistir à sua própria dualidade? Quando lhes dizemos que é urgente cumprir, vocês irão constatar muito em breve que não é uma palavra em vão, mas bem uma realidade. A diferença entre agora e em algum tempo, é que vocês não estão de modo algum afetados, emocionalmente, mentalmente, concretamente, vibratoriamente, pelo que se passa em outros locais do mundo. Vocês são afetados apenas pelo seu entorno, pelo seu primeiro círculo ambiental, mas em breve, o círculo ambiental vai se expandir à Terra, em sua totalidade. Vocês serão, como dizer, duramente atingidos, tanto pela onda galáctica como também pelas ondas emocionais, mentais, de resistência da humanidade. Se vocês não são capazes, desde hoje, pela vibração e pela aproximação que lhes é feita, por tudo que nós lhes damos, de simplesmente superar uma raiva, um apego ao que quer que seja, como irão ficar? Acredite em mim, hoje a alegria é muito fácil de encontrar, muito, muito fácil.
A intensidade da luz será cumulativa, assim como o disse, mas as resistências também, as suas como as do mundo. No entanto, é fácil decretar que desejam a luz, que seu coração pede, então, prove-a. Senão vocês permanecem ao nível da intenção, ao nível das palavras, mas não ao nível da verdade. Eis a resposta da luz. Efusão de energia. E em seguida. Pergunta: se não se pode se libertar de uma relação por estar submetido à lei da matriz, como considerar, neste mundo, uma relação verdadeira? Vivendo no coração. Lembrando-se, mesmo mentalmente, que o coração é liberdade, que o coração não é violento, que o coração é amar o outro por ele e não por você, que o amor não possui, que o amor não aprisiona, que o amor não é jamais orgulhoso, que o amor é alegria. Eis a maneira de vocês se aproximarem da relação justa, mas apenas vocês poderão se aproximar. Vocês poderão sempre optar por trabalhar, mas vocês serão inevitavelmente apanhados em meio à ação-reação pelo apego, pelo afeto, pelas ligações que não são liberdade. É apenas dentro de seu coração que poderão estabelecer relações verdadeiras, justas e livres com o universo na totalidade. Lembrem que o maior obstáculo ao coração é o poder e o medo. Os dois estão indissoluvelmente ligados. Aquele que exerce o poder tem medo do outro como dele mesmo, porque aquele que está nele, em meio ao coração, tem todo o poder sobre ele mesmo, pois ele é e não pode experimentar o medo ou qualquer desejo de poder sobre o outro, que isso seja por palavras, ou por afetos ou por comportamentos. Eu insisto também, para lhes dizer que a dissolução e a liberação estão apenas na vibração e de nenhum modo nas construções ou nos jogos de sedução, de poder, de apego. A humanidade tem sido tão habituada neste mundo a funcionar sob essas regras, de privação, de ação-reação, que lhe é, efetivamente, difícil, em sua globalidade, aceitar que qualquer relação possa existir de outra forma, se não estiver em uma projeção. E, no entanto, existe, no seu coração, na sua presença, um espaço onde vocês se tornam realmente livres, totalmente. Vocês não são mais afetados pelas reações dos outros porque o princípio de atração faz com que ali não possa ter reação do outro. Várias pessoas descreveram esse tipo de momento, de graça, de magia. Simplesmente, quando vocês estão no coração, essa magia se instala residente, de maneira definitiva. A única solução, novamente, está a esse nível e em nenhum outro local, no coração e, sobretudo, em sua vibração e não no coração imaginado, pensado com a cabeça ou no afeto. Eis para isso a resposta do silêncio. Efusão de energia. Seguinte. Pergunta: a que corresponde o fato de escutar um som na orelha direita, se eu não havia escutado sons e quando ele foi anunciado? Querida irmão, o som ouvido à esquerda ou percebido também às vezes à direita, são sinais da ativação da antakarana. Mais comumente, a antakarana se constrói primeiramente à esquerda. Ela é o cordão celeste unindo a personalidade e a alma, enquanto que do lado direito frequentemente o som reflete a construção da antakarana entre a alma e o espírito. Essa antakarana se constrói progressivamente, levando a viver e a perceber certas consciências e certos sons, como foi perfeitamente descrito por um dos imortais, Patanjali, há muito tempo, como se prosseguiu em certos ensinamentos, em particular do Kriya Yoga. Assim, o som participa da construção do ponto de luz, desse arco elétrico unindo o corpo de estado de ser, existência, e o corpo de personalidade. Há, ao contrário, técnicas que visam meditar sobre o som permitindo imergir a consciência nesse som e preparar o estado de ser. Lembrem sempre que lá onde se porta sua consciência, a consciência segue a ressonância do lugar onde ela é levada. Assim, levando a consciência sobre esse som, sua consciência viaja na antakarana e pode então ser capaz de se fundir com o estado de ser. Resposta pelo som.
Efusão de energia. Seguinte. Pergunta. A mestria de si é a capacidade de viver a vibração do coração que permite viver o fogo do coração, que permite depois o acesso ao estado de ser, existência. Querido irmão ou querida irmã que fez essa pergunta, tudo depende, é claro, do que é entendido ou subentendido por mestria de si. A resposta pode ser um sim, franco e um não, franco. Se a mestria é o abandono à luz, então, sim. Se a mestria é controle de elementos fisiológicos, então, a resposta é não. Se a mestria é não resistência, a resposta é sim. Se a mestria implica em resistências e na vivência de resistências, então a resposta é não. Pergunta. Há passagens provisórias no estado de ser seguidas de um acesso total? Aquele que tivesse um acesso total e permanente não estaria mais aqui. Não há qualquer razão de ali estar. Aliás, desde que tenha tido um acesso ao estado de ser, qualquer que tenha sido a duração, vocês apenas permanecem na personalidade porque, em algum lugar, nós ali os obrigamos. Senão, como o disseram inumeráveis místicos ou inumeráveis experimentadores das portas da morte, a prisão é aqui e certamente não do outro lado. Não há prisão em outros locais que em meio a esta dimensão. Esqueçam as descrições sombrias que lhes fizeram, dos espaços onde vocês queimam em um fogo qualquer. Novamente, trata-se de uma bela inversão, do princípio do fogo que é liberação, a qual a maioria dos seres humanos aderiu e se envolveu em meio a inúmeras tradições, de várias religiões. O único fogo que existe é o fogo do amor. A verdadeira vida não está aqui. Quando vocês descobrem a vibração do estado de ser, mesmo por um tempo fugaz e muito curto, nenhuma dúvida pode mais existir em qualquer lugar. Para alguns seres, o acesso ao estado de ser tem sido possível desde o início das núpcias celestes. Para outros, ainda bem antes, desde uma geração. E para outros, não ainda. Mas já, estabelecendo, em vocês, a vibração do coração e o fogo do coração, vocês asseguram aceder a esse corpo de eternidade. Mas há várias maneiras de ali aceder. Várias modalidades, eu diria, que não valem a pena desenvolver no momento. Mas, lembrem que vocês chegarão muito em breve a uma data que lhes foi dada, que é o dia 17 de julho, correspondente, em seu ano anterior, a algo próximo ao final das núpcias celestes. Depois, vocês passarão pela cruz. O que foi vivenciado por alguns de vocês em meio à sua consciência, logo da primeira cruz, há alguns dias, ilustra a tonalidade do que irão viver no mês de agosto, a um nível e a uma intensidade muito mais intensa do que o que possam mesmo imaginar. Eu finalizarei essas poucas palavras, vocês estão aí para alguns de vocês, desde 300 mil anos. O que representa menos de 2 meses desta vida, em 320 mil anos. Apenas uma respiração e, no entanto, o modo do qual viverão essa respiração é capital. Ela condicionará, de forma muito lógica, a continuação de seu caminho e da tribulação neste mundo, entre o anúncio de Maria e o fim desta dimensão. Como isso foi dito pelo Cristo, como outros o repetiram, vigiem e orem porque Cristo voltará como um salteador durante a noite. Ninguém conhece o dia nem a hora, mas vocês conhecem a data limite. Certamente, não é questão para se estar com medo, mas, muito mais, na lucidez, na gravidade e principalmente ainda mais na alegria. De meu coração ao seu coração, graça. Em nosso coração, Kiriste. Um amigo os saúda e saúda, em vocês, sua presença.